Amém, queridos? Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Estamos meditando numa porção aqui maravilhosa, do verso 13 ao verso 22 do capítulo 2. No vídeo anterior, nós meditamos de forma tremenda acerca do zelo da tua casa me consumirá, conectando com o Salmo 69. Nós vimos que Jesus falou profeticamente: vocês destroem esse templo, que eu reconstruo ele em 3 dias. Jesus falou acerca do seu próprio corpo, que foi morto, destruído pelos judeus, mas que no 3º dia ele ressuscitou pelo poder do Espírito do Pai. Mas isso aqui é um contexto profético também, que se refere ao seu corpo, que somos nós, que em 2000 anos está sendo, entre aspas, destruído do lado de fora, sendo afligido, maltratado, né? E que no 3º dia esse corpo seria reconstruído na ocasião da volta de Jesus. Então, se os irmãos não puderam assistir o vídeo anterior, eu recomendo que assistam esse ângulo de revelação. E hoje nós vamos meditar em um outro ângulo da revelação, conectando com Mateus 21 e Lucas 19. João não menciona isso, mas Mateus e Lucas mencionaram o texto de Jeremias capítulo 7, de que os cambistas fizeram da casa do pai negócio e, como que ouviu, de salteadores. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui a porção toda e nós vamos meditando, né, nesse outro ângulo aqui. Vamos conectar com o que está acontecendo com a igreja, principalmente nos tempos atuais, e vamos conectar muito com o início da última semana profética de Daniel, que vai anteceder a volta de Jesus, em que haverá um juízo na casa de Deus. Houve um juízo por parte do Senhor Jesus, fazendo essa ação momentos antes dele ser crucificado. E haverá uma limpa na sua casa momentos antes dele voltar. Amém, queridos? Então vamos prestar muita atenção. Eu creio que esta porção aqui, este ângulo esse outro ângulo desta porção, eu acredito que em 2 partes eu finalizo. Tá bom? Então essa vai ser a primeira parte. Na próxima gravação, se Deus permitir, nós daremos continuidade. Nós vamos ler muitos textos de Jeremias. Jeremias capítulo 1, vamos ler aqui. Vamos ler Jeremias capítulo 7, uma parte do capítulo 8. Que foi o que realmente Deus me mostrou. E eu creio que vai ser bênção para os irmãos. Amém? Então vamos lá, vamos ler a porção. Estando próxima a Páscoa dos judeus, né? Por que eu creio que aqui é próxima a morte de Jesus? Porque logo em seguida ele derrubou as mesas dos cambistas, tendo como base os outros evangelhos, Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Jesus fez isso momentos antes de ir para a cruz, antes da festa da Páscoa, que culminaria na sua morte. Tá? Então, aquilo que eu expliquei para os irmãos, o livro de João é um livro maravilhoso. Ele foi escrito após o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é um livro que tem muitas análises, muitos flashbacks. Ou seja, ele conta a volta de Jesus e conta eventos que antecederão a volta de Jesus. Depois ele conta a volta de Jesus de novo, depois fala de outros eventos que vão anteceder de forma mais detalhada. Por exemplo, abrindo parênteses aqui, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramar das 7 taças da ira de Deus não são eventos lineares, progressivos. Não, eles são flashbacks. A abertura dos 7 selos, um evento que vai acontecer na última semana, em especial na grande tribulação. Depois, o toque das 7 trombetas também são eventos que vão acontecer na última semana de 7 anos, sendo que contados de forma mais detalhadas. E no derramar das 7 taças da ira de Deus, mesma coisa, vão acontecer na última semana, só que contados de uma forma mais detalhada ainda. É assim que é o livro de Apocalipse. E nessa vibe, João escreveu o seu evangelho. Por isso que ele detalhou o que outros evangelhos não detalharam, coisas que só estão no livro de João. Por isso Jesus conversou com Nicodemos, de que ele veria coisas muito maiores do que aquelas. E no 3º dia, 3 dias depois, Jesus foi para um casamento em Caná da Galileia. E ali nós vimos ações proféticas, falando acerca do melhor vinho
né, que é exatamente no dia do casamento, no terceiro dia, no terceiro milênio após a primeira vinda de Jesus, né? E, obviamente, João, nessa vibe, inspirado pelo Espírito, ele fez uma análise aqui falando acerca de Jesus, que ele fez aquela limpa no templo, e Jesus falando, né? Destrói esse santuário que em 3 dias eu vou reconstruir, conectando com o casamento de Caná da Galileia, em 3 dias. Tanto que depois ele volta e conta que Jesus ele foi para a festa da Páscoa, realizou muitos milagres. Ou seja, ele contou uma análise para conectar com a festa do casamento. Ele contou falando sobre o que Jesus fez no templo. E depois ele falou que de fato Jesus foi para uma festa da Páscoa, só que um pouco antes desse evento. Está um pouco confuso, né, meus irmãos? Mas vocês vão compreender ao longo desta série, principalmente nessa parte aqui, que nós estamos meditando, amém? Então vamos lá. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito no Salmo 69, contexto de perseguição, de tribulação, tanto para Davi, tanto também para o Senhor Jesus e também para o seu corpo, que somos nós. Nós meditamos sobre isso no vídeo anterior. O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, não só dele literal, como também do nosso corpo. Verso 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura. A Escritura do Antigo Testamento, que profetizou acerca da morte de Jesus e da sua ressurreição no terceiro dia, tendo como base as festas. Então, meus irmãos, o Espírito me fez enxergar agora um outro ângulo. Nós vamos conectar com os dias que estamos vivendo. E principalmente, na ocasião da última semana profética, dos últimos 7 anos da humanidade, antes da volta de Jesus, tendo como base a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. Se os irmãos já estão me acompanhando, já compreendem esse mistério das 70 semanas, que ainda falta uma semana de 7 anos para Jesus voltar. E exatamente esse evento que Apocalipse tanto narra. Então vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 4, versos 17 e 18. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo é com dificuldade que ele é salvo, onde aparecerá um ímpio e pecador? Então, aqui em João não está escrito isso, mas em Mateus 21 e em Lucas 19, Jesus citou que eles estavam fazendo da casa do Pai, ao invés de casa de oração, estava fazendo dela um covil de salteadores. E esse texto Jesus se referiu a Jeremias capítulo 7. Mas antes de chegarmos em Jeremias 7, nós vamos ler aqui algumas porções de Jeremias e vamos conectar com o juízo que começa pela casa de Deus. E vamos conectar muito com a última semana de Daniel. Vai ser maravilhoso, meus irmãos. Prestem muita atenção nas revelações. Então, Jeremias capítulo 1, versos 4 a 19. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei
por profeta. Em Apocalipse capítulo 11 nós vamos ler que as duas testemunhas têm também o espírito que estava em Jeremias. Porque está escrito lá que fogo sairá da boca das duas testemunhas e consumirão os seus adversários. E aqui em Jeremias, ele está falando que Deus o levantou para isso também. E ele levantou para ele ser profeta das nações. Olha só como quando Deus ele fala uma profecia, meus irmãos, no Antigo Testamento, ele serve para aquela época, mas ao mesmo tempo ele é profético, espiritual, escatológico. É a maneira como Deus se expressa nas Escrituras. Então, quem é que está espalhado por todas as nações? As 12 tribos, unidas no corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então ela estará em todas as nações profetizando. E no período do maior avivamento que está por vir, meus irmãos, pode ter certeza disso, está muito conectado com a última semana profética. Com esse entendimento, vamos dar continuidade. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Olha a importância de tocar trombetas. Tocar trombetas, espiritualmente falando, é anunciar a palavra de Deus. Continuando. Não temas diante deles. Olha só, não temas diante dos rebeldes. O juízo que está começando na casa de Deus. Jeremias ele foi enviado para poder profetizar para os rebeldes da casa de Deus, para a nação de Israel, em especial o reino do sul. Continuando. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Em Apocalipse 11 está escrito que nenhum mal vai acontecer para as duas testemunhas no início da semana, na metade da semana. O anticristo ele só vai se manifestar na segunda metade em diante. Então não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Fogo sairá da nossa boca, e vai consumir os adversários. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos. Olha o detalhe: para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, mas também para edificares e para plantares. Ou seja, eu estou conectando, meus irmãos, com a última semana de Daniel, porque o juízo vai começar para valer na última semana, na primeira metade desta última semana, em que a igreja vai experimentar desse maior avivamento. E não só vai haver juízo, como também vai haver edificação. Curas e milagres e maravilhas vão acontecer também nesse período, mas muito mais vai acontecer juízos. E a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para o bem, tanto para o mal. Depende da resposta do homem. Apocalipse capítulo 1, verso 16, está escrito: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Então, Deus colocou as palavras na boca de Jeremias, profeticamente falando para a igreja, e vai sair uma espada de 2 gumes, que vai servir tanto para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, que são os juízos que Deus vai mandando, e o juízo começa pela casa de Deus, e também para edificar e plantar. Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, que estará na nossa boca, meus irmãos, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Olha aí, 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Então o dia da prestação de contas vai chegar, mas vai haver primeiramente o juízo, que vai começar pela casa de Deus. E tem tudo a ver
com essa porção que estamos lendo aqui de João capítulo 2, em que antes da volta de Jesus, o seu corpo vai, entre aspas, derrubar as mesas dos cambistas. Através do seu fiel remanescente, cheio do poder do Espírito, vai trazer juízo para aqueles que não estão andando em santidade, que estão fazendo da casa do Pai casa de comércio. Meus irmãos, eu não vejo a hora disso chegar. Eu não vejo a hora, meus irmãos, de chegar nessas igrejas aí, que estão pregando só dinheiro, enganando o povo, chegar lá para aquela liderança e falar para eles, ó, vocês estão fazendo isso e isso, vocês vão ficar, entre aspas, cegos. Lembra que o apóstolo Paulo ele falou isso para Elimas, o mágico? Ó espírito, ó filho do diabo, cheio de engano, eis que ficarás cego, para você parar de perverter os caminhos do Senhor, de impedir com que a palavra seja pronunciada de forma correta. Ananias e Safira, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Vocês vão cair fulminados. Meus irmãos, vai acontecer. Essa palhaçada gospel vai acabar. Vai acabar. Antes da volta de Jesus, vai haver uma limpa. Vai haver uma limpa nesse templo, nessa bagunça que está acontecendo com o evangelho dos nossos dias. Aí, continuando lendo Jeremias capítulo 1, agora verso 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele vai colocar essas palavras na nossa boca, vai sair como fogo, vai consumir os adversários, o juízo vai comer solto, e ele vela pela sua palavra para cumprir. Aí vai se cumprir aquilo que Jesus falou em Marcos 11. Tudo o que dissermos será feito. Em Marcos capítulo 11, Jesus amaldiçoou uma figueira. E no dia seguinte, quando ele passou de volta, a figueira estava amaldiçoada desde as raízes. E os discípulos viram isso. Mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. E Jesus falou o que para eles? Em verdade vos digo, que se disserdes a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu vou conceder. Então tem também um cumprimento profético para esses dias, em que o juízo começa pela casa de Deus. A figueira estava dando folhas. Opa, aqui ó, eu estou aqui ó, dando folhas. Mas quando Jesus foi tirar frutos dela, não tinha frutos. Por isso ele amaldiçoou. Então, essa igreja infiel, meus irmãos, esses que estão brincando com o evangelho, eles aparentam, opa, estou aqui, mas na hora de ver frutos, não tem frutos. Jesus falou, pelos frutos conheceremos a árvore. E nós teremos autoridade para amaldiçoar essa figueira, através das palavras que sairão dos nossos lábios. Continuando. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. Aqui é tudo conotação de juízo, meus irmãos. Na casa de Deus. Claro que vai atingir os ímpios também, mas começa pela casa de Deus. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles, porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra. Bronze tem um sentido de juízo. Contra os reis de Judá, olha aí, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Liderança das igrejas, os que ensinam a palavra de forma deturpada, os que estão andando, seguindo outros deuses,
né, conectando aqui com os dias que vão acontecer, que andam em pecado, que são avarentos, que amam o dinheiro, que enganam. E contra os sacerdotes e contra todo o povo. E contra todas as funções do corpo. Se não estiverem andando em conformidade com a palavra, vão ser julgados. Aí ele fala aqui, e pelejarão contra ti. Olha, eles irão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Exatamente o que vai acontecer com as duas testemunhas na primeira metade. Vão tentar fazer algo contra ela, mas nada de mal vai acontecer para elas. Só quando o anticristo se manifestar na metade da semana. Então não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Olha só, meus irmãos, vamos ler esse texto de Apocalipse 11, conectando com esse texto de Jeremias 1, e que tem tudo a ver com essa porção de Jesus, o corpo dele, meus irmãos, que somos nós, antes da sua segunda vinda, fazendo uma limpa no templo. Olha só o que está escrito. Apocalipse 11, 3 a 6. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, primeira metade da última semana, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Esse texto está em Jeremias capítulo 5, verso 14. Olha o que está escrito. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. É o texto de Jeremias 5,14 que está sendo relatado aqui em Apocalipse 11, que vai acontecer na primeira metade da última semana, num contexto de limpa na casa de Deus. O juízo que começa pela casa de Deus. Fogo sairá da sua boca e devorará os seus adversários. E está escrito também em Hebreus capítulo 12, versos 25 a 29, nesse mesmo contexto. Vede que não rejeiteis ao que vos fala, através dos profetas que estão pelas nações, através da igreja. Não rejeite, se arrependa. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, para que as inabaláveis permaneçam, para que nós possamos, depois de ter feito tudo, permanecermos inabaláveis. Por quê? Porque nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, vestimos toda a sua armadura, orando em todo o tempo, vigiando, se santificando, e Deus dará poder para nós nesse período da última semana. Aí ele continua, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, e esse reino, por enquanto, está dentro de nós, mas ele será visível na manifestação de Jesus, em que ele reinará nesta terra por 1000 anos, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então esse fogo vai consumir os adversários dele que não se arrependerem, não modificarem os seus caminhos, não trilharem caminhos retos, não ajuntarem, melhorarem seus joelhos trôpegos para que ele possa ter caminho reto. Aqueles que não se arrependerem, meus irmãos, eles serão avisados, e se não se arrependerem, serão julgados. Esse é o contexto que vai acontecer antes da volta de Jesus. Então, ainda lendo o texto de Apocalipse 11. Então, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, assim importa que seja morto. Vide Ananias e Safira. Um protótipo do que virá. Tá de brincadeira na casa de Deus? Vai ser fulminado. Meus irmãos, é a palavra de Deus.
Eu não tenho medo de falar o que está escrito. Se isso está te ofendendo, então você está sendo ofendido pela palavra dele. Um detalhe muito importante, meus irmãos. A palavra de Deus, se você for ler a palavra de Deus de forma honesta, você vai ver que tem muito mais contexto de conotação negativa de juízo do que de bênção, do que de resposta. Pode ver. Eu não estou mentindo, não. Principalmente os profetas. Mais de 90% dos textos lá dos profetas, tanto maiores quanto menores, mais de 90% é de conotação negativa, de juízo, de falta de resposta do povo. Não é de se admirar que Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos que entram. Mas a porta larga, o caminho amplo, são muitos que entram. Está escrito. Então, como é que nós podemos ver um ministério, ou um líder, ou uma pessoa que prega a palavra de Deus, prega mais de 90% só bênção, coisas boas, e raramente fala acerca do juízo de Deus? Está invertido o processo. Não é assim que eu vejo na Bíblia. Está invertido. Totalmente invertido. Por quê? Meus irmãos, Jesus falou que devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará de quase todos. O amor ágape, o amor na igreja derramada pelo Espírito Santo. Então o amor de quase todos do povo de Deus vai se esfriar. E é óbvio que o teor da mensagem vai ser uma mensagem de exortação, de trazer para o arrependimento, de conotação negativa, porque já está profetizado que a grande maioria vai se desviar. Porque o coração de quase todos da igreja vai se esfriar. Por isso que o nível do juízo é maior, por isso que a ênfase é maior no juízo, porque o número de pessoas julgadas vai ser maior do que as pessoas que vão responder. Em Zacarias capítulo 13 está escrito que um terço da terra vai restar. 2/3 serão eliminados da terra. É muita gente, meus irmãos, que vai ser eliminado. Então nós temos que tomar muito cuidado para que possamos fazer parte da minoria. Se a grande maioria vai se desviar, então nós temos que tomar muito cuidado, que nós temos grandes chances de fazer parte dessa maioria que vai abandonar os caminhos do Senhor. Aí ele continua. Eles têm poder. A igreja, na primeira metade da última semana, tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, nos fazendo remeter a Elias, que profetizou, orou e não choveu por 3 anos e meio no Reino do Norte. E isso aconteceu de fato, num contexto de juízo. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem, no espírito que estava em Moisés. Né? E essas pragas não vão atingir o fiel remanescente. Não vão, nós seremos protegidos delas. Nós estaremos aqui na ocasião das pragas. Basta lermos Apocalipse. Basta lermos lá na abertura, no toque das 7 trombetas, no derramar das 7 taças. Nós seremos livres, mas não arrebatados para que caiam esses juízos. Não, estaremos na terra, na grande tribulação também. Quando a Cristo se manifestar, nós vamos continuar tocando trombetas nos lugares escondidos, se nós formos a parte da igreja que não vai morrer. Vamos continuar tocando trombetas no deserto, nos lugares escondidos. E Deus vai continuar mandando o seu juízo na terra. A única diferença é que nesse mesmo interim, o anticristo também estará perseguindo os santos, fazendo guerra contra muitas nações. Meus irmãos, vai ser uma catástrofe, um caos nesta terra, antes da volta de Jesus. Mas a igreja fiel vai vencer. Se a parte da igreja tiver que sofrer, ser maltratada e morrer pelo anticristo, que seja. Não é derrota, é vitória. Jesus vai nos ressuscitar em glória. Mas se formos a parte da igreja que vai ter que fugir para não aceitar a marca da besta e ser protegido por Deus nos lugares escondidos, que sejamos e seremos transformados no final da grande tribulação. É vitória para a igreja. Então esse texto, essa primeira parte aqui, essa primeira porção, que nós vamos encerrar agora, não é para dar medo, causar medo em nós. É sim, para causar temor e reverência.
Agora, se nós formos fiéis, é para gerar em nós o quê, meus irmãos? Alegria. Levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Desde que nós estejamos andando com Ele, buscando a Ele em todo o tempo, andando em santidade, obedecendo aos seus mandamentos, tendo comunhão com os irmãos, amando uns aos outros. É isso aí, meus irmãos. Se nós estivermos fazendo o nosso dever de casa, esse tipo de mensagem para nós vai ser bênção, alegria, redenção, regozijo. Agora, se nós estivermos brincando com Deus, é preocupante. Então, que o Espírito Santo do Senhor Jesus gere em nós esse temor. Um temor divino, um temor santo, para que nós não possamos jamais nos desviar dos caminhos do Senhor. Porque aqueles que receberam a palavra de Deus, nasceram de novo, receberam dos poderes do mundo vindouro, receberam dessas dádivas maravilhosas e voltaram atrás, a palavra de Deus diz que o estado deles será pior do que o primeiro. Era melhor não ter aceitado o caminho da verdade do que ter aceitado o caminho, experimentado as coisas boas de Deus e virado as costas. Isso está em 2 Pedro capítulo 2. Amém, queridos? Então essa é a primeira parte, aliás, a segunda parte desta porção de João capítulo 2, versos 13 a 22. Mas é a primeira parte desse outro ângulo, o ângulo do juízo na casa de Deus. Eu creio que mais 2 gravações nós finalizamos essa porção. Então, meus irmãos, paciência. Eu gostaria muito que os irmãos escutassem com atenção, reservassem um tempo para ouvir essas verdades, porque eu creio, meus irmãos, que são revelações tremendas que vão gerar em nós temor e nos preparar para os dias que virão. Amém, queridos? Deus está querendo falar conosco. Não olhe para o Wagner, não olhe para o cenário aqui da gravação. Eu não sou conhecido, mas meus irmãos podem ter certeza, Deus tem se manifestado para muitos dos seus pequeninos. Muitas revelações da palavra Deus está derramando para aqueles que vocês menos imaginam. Não estou dizendo que a liderança vai ficar de fora disso, mas pouquíssima parte da liderança vai experimentar dessa revelação maravilhosa. Deus vai usar muitos dos seus pequeninos e vai nos surpreender nesse tempo do fim. Então não desprezem a pessoa em si. Tenha sensibilidade e ouça o que o Espírito está querendo dizer para vocês. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima gravação.